gente, eu sou católica, eu diariamente e hoje eu vou contar pra vocês a história mais longa e detalhada sobre a minha conversão. Quem não sabe, eu nasci e cresci em família evangélica, em igreja evangélica. Frequentei até os meus 17 anos e foi quando eu me converti para a igreja católica e é essa história que eu vou contar aqui hoje. Eu vou tentar falar o máximo possível sobre a minha história e não envolver muito os meus pais, né, porque eu acredito que cada pessoa tem o direito de contar a sua história. Mas é importante porque tudo começou com os meus pais, evidentemente. Quando eu era pequena, os meus pais começaram a frequentar a Igreja Universal. Eles frequentaram durante alguns anos. Foi aí que os meus pais se converteram, né? Minha mãe e meu pai. Mas eles saíram depois de um tempo porque eles perceberam que a pregação e o culto era muito voltado à cura, à libertação e principalmente ao dinheiro, né? A teologia da prosperidade. E depois que a gente saiu dessa igreja, eu tenho boas memórias, né, de quando eu era pequena, de fazer atividades e aulas infantis lá. Nós fomos pra Igreja Batista. Nós ficamos lá a maior parte da minha infância. Então eu tenho muitas memórias de lá. Quando a gente saiu de lá também foi um choque bastante traumatizante, porque foi onde nós fizemos muitas amizades também que perguntou a nossa vida até hoje. Então, na Igreja Batista, eu não sei se vocês perguntarem se era independente, se não era, não sei responder, mas a gente acabou saindo e hoje eu vejo realmente que tinha várias coisas que não eram muito interessantes. Tinha várias práticas, várias festas judaicas de uma forma que eu acho que era desrespeitosa com o cristianismo e com o judaísmo também. E era muito focado em sentimentalismo, que era uma coisa que a gente não estava mais procurando. Os meus pais já não entendiam mais como sendo realmente uma parte essencial do evangelho. Nessa Igreja Batista, que nós frequentávamos, toda a minha família era bastante envolvida nos ministérios, né? Eu fazia parte do ministério de dança, de teatro, meus pais eram líderes do ministério infantil, minhas irmãs atuavam também na dança, no ministério de louvor, no teatro também. Nós fazíamos muitas obras sociais, que era uma parte que realmente a gente gostava de fazer, né? De estar ajudando as pessoas. E na próxima igreja que nós frequentamos, que era uma igreja pentecostal, também tinha muito forte essa pregação e os atos de caridade, né? De auxiliar as pessoas mais necessitadas que estavam ao nosso redor. E apesar de ser uma igreja pentecostal, ela era bastante voltada para a doutrina, para a Bíblia. Então isso era uma coisa que meus pais apreciavam muito, que eu aprendi a apreciar também. Então quando a gente estava nessa igreja, eu vivia muito tempo sentindo que a minha vida era um pouco vazia, porque eu cresci num lar cristão. Então, eu tinha virtudes básicas de todo cristão, né? Não cometia, assim, grandes pecados, não vivia uma vida super mundana e nada do tipo. Mas eu sentia que a minha vida cristã era um pouco vazia, que eu não sabia muito bem o que eu deveria fazer fora da igreja. Primeiro que era difícil manter constância na vida de oração e na leitura da Bíblia, porque eu tinha ainda essa ideia impregnada em mim de que eu tinha que sentir vontade de fazer tal coisa, ou que eu tinha que sentir alguma coisa enquanto lia a Bíblia. Então, demorou alguns anos e demandou muita força de vontade minha e muito amadurecimento perceber que não era sobre aquilo o evangelho. Então, quando eu comecei a realmente buscar viver o evangelho da forma que eu imaginava que deveria ser, né, que era um pouco mais correta e mais firme do que antes, eu encontrei bastante dificuldade, porque eu ainda acreditava que sentimento, emoção, era uma parte importante da vida cristã. Não era. Então, quando eu tinha uns 17 anos, eu comecei a perceber que eu realmente queria viver uma vida mais cristã, mais correta, mais próxima do que Jesus mandou, do que os apóstolos viveram. E foi aí que eu comecei a estudar sobre a Bíblia. Então, eu assistia várias pregações, assistia uma pregação todos os dias, e eu tentei controlar mais as mídias que eu assistia. Então, comecei a assistir mais coisas cristãs e parei de ouvir músicas mundanas por um tempo pra dar como é que chama? Tipo um detox, e ouvir só músicas cristãs. Isso realmente me ajudou muito mesmo. Então, eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a fazer devocionais diários e comecei a perceber algumas dúvidas que eu tinha, né, devido a esse retorno, assim, a uma vida de estudos bíblicos. E eu comecei a perceber essas dúvidas que eu tinha, ou que eu achava que eram respostas inconsistentes que a doutrina que a igreja que eu frequentava pregava. E isso começou a ficar acumulando, assim, no meu coração, no meu espírito, até que eu comecei a buscar algumas respostas. Algumas dúvidas que eu tinha era sobre a salvação. Por exemplo, o que o pecado afetava a minha comunhão com Deus? Era uma dúvida que eu tinha. Eu também me perguntava se as pessoas estavam, tipo, todas já condenadas ao inferno ou idas ao céu. Eu me perguntava se eu estava errada em não sentir Deus e fazer as coisas como que por obrigação, sabe? Eu sei que tem gente que fala, por exemplo, a oração não pode ser uma obrigação do teu dia, não pode ser uma tarefa na tua lista de checklist. Mas eu acho que esse é o melhor caminho pra seguir, porque se ficar esperando o sentimento, a coisa não vai fluir, né? Porque a nossa fé tem que se basear no sentimento, mas na fé, na certeza de que Deus nos chama e Deus nos ouve. Isso tudo culminou num tipo de escrúpulo que eu acho que é comum em vários irmãos e irmãs evangélicos. Porque a gente pensa assim, Deus é muito bom e muito misericordioso. Eu pequei muitas vezes. Eu não sou digna nem de pedir, nem de orar, nem de pedir coisas a Deus, nem de pedir a misericórdia de Deus. Essa era uma coisa que eu sentia muito forte.
e que, sinceramente, só foi passar de fato quando eu conheci a doutrina da igreja. Isso é assunto para outro vídeo. Então a primeira coisa que eu acho importante falar sobre minha conversão é que eu não saí da igreja evangélica porque as pessoas eram ruins, ou porque eu não me sentia confortável, ou porque alguém dentro da igreja me machucou, não para nada disso, né? Eu acho que é bem claro que existem pessoas boas e ruins dentro de cada religião, dentro de cada igreja. Não é isso que deve nos guiar, mas sim a verdade, a doutrina e isso. Os meus pais, desde que eu sou pequena, desde que eu me conheço por gente, eles gostam muito de estudar. Então, tudo que eu aprendi ao longo de toda a minha vida se deveu muito aos meus pais, inclusive durante a minha conversão. Os meus pais, por exemplo, quando eles começaram a estudar sobre educação e homeschooling, eles começaram a adquirir muito conhecimento de pessoas católicas, especialmente do padre Paulo Ricardo. E por causa desse assunto que o padre dominava e que os meus pais aprenderam muito com ele, a gente começou a ter acesso ao que era realmente a igreja católica. Então a igreja católica não era aquele monstro que matou milhões de pessoas, não deixava as pessoas lerem a Bíblia e adorava santos, e, sei lá, não acreditava na ressurreição de Jesus, por exemplo, né? Era uma fé bastante firme, bastante fundamentada, e isso foi me chamando a atenção aos poucos. E quando eu digo aos poucos, é realmente aos poucos. Falando questão, assim, de 8 anos, 5 anos depois, que eu comecei a procurar as respostas para as minhas dúvidas fora da igreja que eu frequentava, fora de outras denominações, fui procurar na igreja católica. Então, por consequência desse interesse dos meus pais em estudar sempre mais a fé, eu lembro que uma vez eu tava lavando louça com a minha mãe, limpando a cozinha com a minha mãe, e a gente tava ouvindo por acaso um vídeo do padre Paulo Ricardo falando sobre anticoncepcionais e por que católicos não poderiam usar. E para algumas pessoas eu sei que esse é um assunto que fica por último, assim, quando eu vou estudar religião, porque é uma coisa que é bastante difícil de aceitar, mas pra mim caiu como uma luva, assim, foi muito fácil de aceitar. O raciocínio que o padre montou naquele vídeo curto, acho que era, sei lá, 7 minutos, fez muito sentido, e eu pensei, meu Deus, como é que as pessoas não sabem disso? E eu sei que isso também foi muito impactante pros meus pais, porque depois dessa mudança de mentalidade, nasceram os meus 4 irmãos mais novos, né, que são bênçãos na nossa vida também. Esse assunto também é muito interessante porque não é um assunto específico de católicos. Eu sei que hoje tem muitos pastores que falam sobre isso também, e eu acho isso realmente incrível, porque é algo que tem bastante base bíblica, o suficiente para as pessoas aderirem, mas que é muito difícil de pegar por conta dos valores do mundo atualmente. Então, depois desse vídeo, eu comecei a assistir, não regularmente, assim, bem de vez em quando, vídeos e homilias do padre Paulo Ricardo ou de outros padres comentando sobre algumas dúvidas que eu tinha e que os meus pais também tinham na época. Por exemplo, por que as igrejas evangélicas se multiplicam e são tão diferentes uma da outra? Não no sentido de, naquela igreja o pessoal é mais pentecostal e na outra o pessoal, sei lá, presbiteriano é muito frio, coisa assim. Mas no sentido de por que eles ensinam coisas tão diferentes que realmente não só destoam, mas contradizem uma outra? Ou por que a Bíblia evangélica tem 66 livros e a católica tem 73? Essas coisas foram se ampliando durante esses meses, né, que eu tava realmente me propondo a estudar mais sobre a fé, e eu comecei a buscar as respostas e encontrar respostas muito sólidas na doutrina católica. Outros pontos que eu lembro que eu discutia com os meus pais, discutia assim aleatoriamente, né, conversava bastante com eles, era sobre como é que nós saímos, por exemplo, dessa vida cheia de pecado e vamos pro céu, onde Deus habita, onde Deus é completamente santo. Como é que essas duas coisas podem habitar ao mesmo lugar sem ter uma mudança, um processo de santificação? Eu lembro que esse assunto eu achava muito interessante, eu conversei com meu pai uma vez sobre isso, e quando eu descobri a doutrina católica da igreja sobre essa santificação, né, que é o purgatório, eu pensei, foi realmente, eu não sei explicar, foi uma coisa mágica, de verdade. Um outro ponto muito importante também era sobre a assistência do Espírito Santo, principalmente para a interpretação das escrituras, porque eu não sei se as pessoas percebem isso, mas a Bíblia é um documento teológico muito complexo. Parece meio bobo que as pessoas leiam e digam, o Espírito Santo me falou tal coisa. Eu lembro que eu pensava nisso e eu comecei a sentir que o protestantismo era uma grande confusão, era uma grande baderna e que as pessoas não se entendiam e fingiam, assim, que tinham coisas em comum. Óbvio que tem coisas em comum, mas é que o resto é tudo muito distante. E chegou um momento que não estava mais fazendo nenhum sentido pra mim. E aí, nesse momento, eu não conheci nenhuma pessoa católica na minha família, no meu grupo de amigos, na minha escola. Então, eu retirei esse momento, assim, alguns meses, 4, 6 meses, pra estudar sobre esses assuntos que estavam me deixando bastante perplexa e com bastante dúvidas, bastante insegura. Por mais que eu estivesse estudando sobre a doutrina católica nesse período, bastante aos poucos, né, bem exatos, tipo, pouquinho.
eu continuava indo na igreja, eu frequentava com os meus pais. Eu comecei a ser bastante ativa na igreja, né? Além de fazer os meus estudos devocionais em casa, eu participava do grupo de jovens, fazia trabalho social com o grupo de jovens também. Conversava bastante com os meus pais. Eu sou muito, muito, muito grata a esse diálogo que nós tínhamos, porque fez com que eu não ficasse tão sozinha e que eu não ficasse presa às minhas próprias ideias, né? Era bom ouvir o que meus pais pensavam sobre tal assunto. Bom, o primeiro tópico que eu estudei foi o Purgatório. Eu li o livro O Purgatório do Padre Faber, foi bastante explicativo, tanto a doutrina do Purgatório, que não era nada do que eu imaginava, né? Não era um lugar que as pessoas ficavam tipo no limbo, e também a devoção às almas do Purgatório, foi algo que eu cultivei desde o início da minha vida católica, por conta desse livro. Então, eu assisti vários debates entre pastores e padres, ou entre leigos das duas fés, e eu estudava os assuntos aí separadamente, né? Lia alguns artigos, e lia alguns dados históricos, algumas passagens da Bíblia, e assim foi indo, até que chegou no que eu acho que era o ponto de onde não é possível retornar, que é a Eucaristia. Sempre me foi ensinado que nós tomamos a ceia uma vez no mês, ou sei lá, 2 vezes no mês no máximo, e que o pão e o vinho simbolizam o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, e simbolizam também o perdão entre os irmãos. Então, imaginei um choque quando eu, depois de ouvir algumas homilias, algumas palavras do padre sobre essa doutrina da igreja, li 1 João capítulo 6, e vi ali descrita a Eucaristia não como um símbolo de Jesus, o seu corpo e o seu sangue, mas como de fato o seu corpo e o seu sangue, de uma forma tão clara que escandalizou os próprios discípulos. Quando eu li aquilo, eu fiquei meio sem ter o que fazer, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou ignorar isso aqui? Coisas que a gente não consegue ignorar. Então, a partir daquele momento, eu pensei, serei católica, porque não é possível saber disso e permanecer em um lugar onde não há Jesus, onde não há o corpo de Cristo no pão, onde não há o sangue de Cristo no vinho. Eu chorei bastante quando eu li essa passagem, e aí várias vezes pra ver se era aquilo mesmo que estava escrito. E eu conversei com os meus pais sobre isso, conversei com um amigo meu sobre isso, porque eu tava realmente em choque de, nossa, como é que as pessoas não percebem isso? Como é que elas conseguem driblar isso? Bem, acho que esse é um momento muito, muito importante e bastante glorioso, pelo menos pra maioria dos católicos que se convertem do protestantismo. Então, depois que eu pensei, vou ser católica, eu parei um pouco de estudar sobre a diferença entre as religiões, porque eu já estava bastante convencida. Comecei a estudar sobre a fé católica de fato. Estudei sobre os sacramentos, sobre como se tornar um membro da igreja, e alguns assuntos que eu achava mais complexos, por exemplo, Mariologia, né, que é a parte da doutrina da teologia cristã sobre Nossa Senhora. E eu não sei porquê, mas foi uma das partes mais difíceis, não necessariamente de aceitar, mas de entender. Principalmente porque, como evangélicos, é muito comum nós termos essa imagem, essa ideia de que Maria quer roubar a glória de Cristo, ou que ao honrá-la nós estamos, de certa forma, deixando de honrar Cristo. Então, quando eu entendi que tudo que Maria faz é apontar para Deus, apontar para o Cristo, tudo foi se assentando com muito mais facilidade. Até que chegou no último ponto que eu sabia que eu ia aceitar, só queria realmente entender, que era a primazia do Papa. O que o Papa faz? Por que ele é autoridade? Por que eu tenho que obedecer a ele? Então foi aquele processo um pouco lento, talvez, de entender, não, o Papa, ele tem autoridade sobre a igreja, o Papa não erra quando pega sobre doutrina, então ele é assistido pelo Espírito Santo para guiar a igreja. Depois disso, eu conheci uma menina católica na minha escola, bastante, não por acaso, né, mas pela graça de Deus. Ela era da RCC e ela me ensinou a rezar o terço e me falou bastante sobre Nossa Senhora Aparecida. Então, quando eu decidi rezar o terço, eu pensei, se eu fizer isso, não tem como eu não ser católica, não tem como eu dizer pra alguém que eu não sou católica. Então, eu acho que eu demorei 1 ou 2 semanas pra rezar o terço, porque eu tava, não com medo, mas apreensiva com esse fato. Então, eu não falei pros meus pais, né, me ajoelhei no quarto e rezei o terço. E eu rezei o terço por muito tempo, diariamente. E eu tive aquele auxílio de graça que o Espírito Santo dá quando alguém se converte, que é aquela facilidade para rezar, aquela devoção a rezar, de poder realmente meditar os mistérios do Santo Terço. E depois de alguns meses eu consegui participar da missa. Meus pais não queriam que eu fosse tão cedo, para não ser uma fase, assim, algo de passagem. Então eu demorei alguns meses para poder ir na missa. Eu me converti em abril, né, que foi quando eu comecei a rezar o terço. E eu fui na minha primeira missa no inverno, então julho, agosto. E essa é a história da minha conversão. Durante toda a minha conversão, eu rezava pedindo a Deus que me desse realmente um coração humilde e simples, que fosse fácil de aceitar a verdade, que não ficasse lutando, que não ficasse colocando meu orgulho na frente, nem nada do tipo. E eu acho que foi por isso que minha conversão não foi um processo doloroso e não foi um processo que eu senti que eu tava perdendo coisas de forma alguma. Foi um processo que não foi lento, ele foi realmente no tempo que deveria ser, não faria de forma diferente. Então depois que eu finei a primeira missa, eu
eu já tinha sido batizada na igreja evangélica, né, com a fórmula correta, então eu não precisei me batizar novamente. Eu consegui uma confissão geral no dia do meu aniversário, e também consegui comungar no dia do meu aniversário, fiquei um dia muito feliz, muito feliz. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado grande, também não tenha ficado muito rápido, porque eu já contei essa história da minha conversão nos stories, no TikTok, mas eu senti que aqui é um lugar que eu posso ser mais detalhista, que eu posso contar a história de forma mais completa. Enfim, por favor, sigam aqui, deem um like aqui e compartilhem com outras pessoas que podem gostar desse tipo de conteúdo. E até mais!